Jesus Cristo, como nós temos colocado como tema desta série de mensagens, Ele é suficiente. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é tudo que nós precisamos. Jesus Cristo é tudo que o próprio Deus Pai preparou para que vivêssemos e andássemos nele, para vivermos de modo digno para o inteiro agrado do Senhor. Jesus Cristo é tudo, Ele é suficiente para as nossas vidas. Então, ter Jesus é ter todo o recurso espiritual que nós necessitamos. Já de início eu pergunto para você, você tem andado em busca de algo mais? Você tem agido como eu, tendo um livro na minha estante, procurando em outro lugar? Quantas vezes temos agido assim? Você, mesmo tendo a Jesus, está em busca, procura de algo mais. Você não precisa de nada nem de ninguém mais do que Jesus Cristo. Ele é superior a todas as tradições humanas, as filosofias. Ele é superior a todo jeito humano. Ele é suficiente, Ele é tudo, absolutamente tudo que nós precisamos para uma vida de verdadeira alegria nele, de verdadeira paz, para uma vida que agrade ao Pai. Jesus Cristo é suficiente. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever essa epístola, como temos visto desde a primeira mensagem do capítulo 1, olhando, observando o contexto da epístola, o apóstolo Paulo está combatendo aquilo que ficou conhecido como heresia de Colossos. Que os estudiosos, diante daquilo que Paulo escreve, montam esse quebra-cabeça, identificam coisas que desagradavam a Deus e que Paulo combate. Nesses versículos, a partir do verso de número 8 até o final, nós poderemos verificar elementos dessa chamada heresia de Colossos. Eu creio que dentro dessa epístola, a passagem que descreve de forma mais clara quais eram aqueles elementos da chamada heresia de Colossos estão nesta passagem, dos versos 8 até o final do capítulo, até o verso 23. Eu quero então inicialmente olhar com os irmãos aquilo que Paulo está combatendo, os elementos daquela que ficou conhecida como heresia de Colossos. E os irmãos vão perceber que muitos daqueles elementos, daquelas heresias, continuam nas igrejas nos dias de hoje. Primeiramente, meus irmãos, o apóstolo Paulo está combatendo naquela igreja um elemento de uma heresia que é chamada de gnosticismo. Gnosticismo. Gnosticismo, meus irmãos, é uma busca por um conhecimento superior à parte de Cristo. Falsos mestres, mestres heréticos, ensinavam um tipo de religião pagã. O gnosticismo ensinava os gnósticos ensinavam um tipo de religião pagã, segundo o qual acreditavam num mundo dominado por seres espirituais, seres extrasensoriais, que aprisionavam o homem na terra. E para que a pessoa pudesse vencer esse aprisionamento desses seres extrasensoriais, ela então precisava cumprir certas regras, ela então precisava mortificar o corpo para receber um conhecimento superior, um conhecimento secreto. Observem o que Paulo escreve no verso de número 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo, queridos, depois, como nós vimos na semana passada, depois de dizer nos versos 6 e 7, que como eles haviam recebido a Cristo, eles deveriam permanecer em Cristo, enraizados em Cristo, firmes, confirmados em Cristo, instruídos em Cristo, crescendo em ações de graça, Paulo faz uma advertência muito séria. Cuidado, cuidado. Meus irmãos, quando vemos uma placa do tipo perigo, é uma placa que indica algo sério, algo que precisamos levar em consideração. Não se coloca uma placa, um dizer perigo, pequenininho, discreto, em geral, é uma placa grande, uma placa chamativa, cuidado, perigo. E o que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, é advertindo, é levando aqueles cristãos da cidade de Colossos a tomarem cuidado com falsos ensinos.
E ele começa falando dessa filosofia. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Filosofia e vãs sutilezas. A palavra filosofia é junção de duas palavras do grego. Philos amor, vem do verbo philéu, amar. E Sófia, vem de sabedoria, amor à sabedoria. Paulo está combatendo um amor à sabedoria humana. Queridos, como é perigoso isso acontecia na igreja de Colossos nos dias de Paulo. Um amor, uma busca por uma sabedoria puramente humana, a despeito de Deus, distante de Deus, à parte de Cristo. E Paulo diz, cuidado. Isto é extremamente perigoso. Ao dizer cuidado, o apóstolo Paulo está indicando a periculosidade, a seriedade da situação. Cuidado para que ninguém vos venha enredar, para que ninguém vos aprisione. A ideia de enredar é a ideia de raptar. Cuidado para que ninguém os rapite com sua filosofia e vã sutileza. Cuidado para que vocês não sejam pescados. Aquela ideia do peixe que está nadando e vê ali um anzol, ele vê, na verdade, não um anzol, ele vê ali a isca. E ele vai lá e morde, e ele então é fisgado. O que Paulo está dizendo, cuidado para que vocês não sejam fisgados, para que vocês não sejam pescados, cuidado para que vocês não sejam levados a acreditar, a seguir filosofias, vãs sutilezas, coisas que estão à parte de Cristo. Então, meus irmãos, a primeira coisa que Paulo combate aqui é o gnosticismo. Essa busca por um conhecimento superior à palavra de Deus, como se houvesse algum conhecimento superior a esta palavra. Não há nada, meus irmãos, não há conhecimento superior a esta palavra, porque esta é a palavra de Deus. É a palavra que Jesus Cristo disse, examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. É a palavra, meus irmãos, que Jesus mesmo, que é o Verbo encarnado, Ele que disse, conhecereis a verdade vos libertará. É esta palavra. Não há, queridos, conhecimento superior à parte de Deus, à parte de Cristo, à parte da sua palavra. Mas ali era um perigo. Falsos mestres, então, ensinavam que haviam esses seres extrasensoriais que traziam um conhecimento superior a eles, e eles então levavam aqueles que buscavam esse conhecimento, o gnosticismo. Será que isso ainda não continua nos dias de hoje? Sim, continua. Muitos estão em busca de um conhecimento à parte da palavra de Deus. Muitos estão em busca de um conhecimento fora de Deus. Muitos estão em busca de um conhecimento fora de Cristo, como se Cristo não fosse suficiente. Que conhecimento você tem buscado na sua vida? O conhecimento da palavra? É interessante notar que há muitos que possuem Bíblia em casa, mas parece que a Bíblia não é suficiente. E eles deixam ali a Bíblia fechada e vão em busca de um conhecimento, quem sabe, superior. Não há conhecimento superior do que o que vem do próprio Deus. Não há conhecimento superior do que o conhecimento de Cristo Jesus. Filosofia, sabedoria humana. Então Paulo diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza, conforme diz ele a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo cita aqui, meus irmãos, vã sutileza, são coisas vazias, são coisas que de fato não levam a lugar nenhum, são coisas que não levam a pessoa a uma mudança de vida. É curioso notar, queridos amigos e irmãos, que as pessoas que buscam um conhecimento à parte de Cristo, elas estão cheias de teoria, talvez até de vontade, numa busca de uma superioridade, mas você olha para elas e não vê mudança de vida. Elas continuam falhando, elas continuam não parecidas com Jesus, elas continuam sem um desenvolvimento espiritual. Sabe por quê? Porque elas estão buscando no lugar errado, porque em Cristo nós temos todo o conhecimento que nós precisamos para um viver que agrada a Deus. Pessoas, então, que buscam um conhecimento à parte do Senhor, à parte de Cristo,
tem um conhecimento humano, é uma vã sutileza, é uma tradição de homens que não as leva a serem mais parecidas com Jesus, que não as leva a uma mudança. São maridos que não se tornam maridos melhores, que não passam a amar a esposa como deveriam. São pais que não passam a educar os seus filhos segundo a vontade do Senhor, porque tradição humana, vãs sutilezas, filosofia, não os leva a serem pais segundo o coração de Deus. São filhos que não obedecem aos pais, não os honram. São pessoas que não são levadas a amar ao Senhor sobre tudo e ao próximo como a si mesmas, porque tradição humana, vãs sutilezas, amor ao conhecimento humano, filosofia, não leva ninguém a ser mais parecido com o Senhor Jesus, a viver para a glória de Deus. Ali era um problema que a igreja de Colossos enfrentava, que os colossenses enfrentavam. Cuidado, diz Paulo. Eu creio, meus irmãos, que essa advertência continua para nós hoje. Cuidado. Cuidado com as filosofias. Cuidado com o amor à sabedoria puramente humana. Cuidado com as vãs sutilezas. Cuidado com aquilo que é apenas tradição humana. Certamente, tradição humana eram heresias judaicas dos essênios que Paulo estava citando aqui. Mas é possível que não estejamos hoje correndo o perigo de sermos enredados com essa heresia dos essênios, com essa heresia judaica daquela época, mas quanta sabedoria humana nos nossos dias tem desviado o povo de Deus de viver na simplicidade do Evangelho. Queridos amigos, irmãos, eu preciso dizer, e eu espero que os irmãos nunca se esqueçam disso, tudo que nós precisamos é do Evangelho. Tudo que nós precisamos é de Cristo. Cuidado com a sabedoria humana. Cuidado com as vãs sutilezas. Cuidado com a tradição de homens. Quantas igrejas têm levado mais a sério a tradição humana do que o Evangelho? Quantas igrejas têm levado mais a sério palavra humana, vontade humana, caprichos humanos, do que o simples e puro e poderoso Evangelho? Quantas igrejas, ao invés de olhar para Cristo, buscar o conhecimento de Cristo, buscar aquele em que reside nele todo o conhecimento e toda a sabedoria, estão buscando no homem a sabedoria, na tradição humana, nas vãs sutilezas, no amor à sabedoria humana. Esse é o primeiro perigo que Paulo trata, primeiro elemento da heresia, do gnosticismo que Paulo trata aqui no verso de número 8. Mas há, meus queridos amigos e irmãos, um outro elemento que podemos chamar de legalismo. Legalismo. Leiam comigo agora os versos 16 e 17. Vamos, irmãos, ler juntos esses dois versículos? Leiamos. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo diz, cuidado, para que vocês não sejam raptados, levados pela filosofia, vãs sutilezas, tradição humana. E depois Paulo diz, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dias de festas, lua nova ou sábados. Paulo, meus irmãos, está falando aqui do que podemos chamar de legalismo. O que é o legalismo? É pegarmos leis que não vigoram mais hoje, e colocarmos essas leis como princípios fundamentais para a vida cristã. Eu preciso, então, cumprir essas regras, porque se eu não cumprir essas regras, eu não vou estar agradando a Deus, eu não vou conseguir viver para a glória de Deus. Isso é um legalismo. Paulo não está citando aqui, meus irmãos, os 10 mandamentos. Paulo não está falando de adorar a Deus sobre tudo, não colocar nenhum Deus diante dele. Paulo não está falando, meus irmãos, dos mandamentos morais. Paulo cita dieta religiosa judaica, calendário israelita. Paulo, meus irmãos, refuta a ideia de que os cristãos fossem imperfeitos e inferiores por não guardarem ordenanças judaicas.
O povo de Colossos, da cidade de Colossos, aqueles irmãos que se reuniam provavelmente na casa de Filemon, eles eram de origem grega, eles não eram judeus. Eram gregos convertidos ao cristianismo. E eram pessoas, então, que não tinham passado pela religião judaica, não tinham sido circuncidados, não tinham seguido a religião judaica, não tinham observado a dieta judaica, que dizia, olha, não coma isso que é impuro, não faça isso que é impuro, observe as festas. Eles não seguiam, não observavam as festas judaicas. Eles não observavam, então, meus irmãos, aquele calendário judaico. E aqueles falsos mestres começaram a dizer, vocês estão errados. Vocês têm Cristo, mas não é suficiente, porque vocês não foram circuncidados. Vocês foram batizados, mas e a circuncisão? Vocês têm Cristo, mas vocês não têm observado a lei judaica que diz que comer isso é proibido, que comer aquilo é proibido, que beber aquilo é proibido. Vocês têm Cristo, mas não é suficiente, porque vocês não têm observado as festas judaicas. Então, meus irmãos, o que Paulo está refutando é a ideia que aqueles cristãos, então, fossem menos cristãos porque não cumpriam aquelas ordenanças. Agora vejam, em nossos dias, há cristãos, no meio evangélico, cristãos correndo atrás de tudo que é de Israel. Já viram? Eu tenho percebido em algumas igrejas esses elementos, em muitas igrejas esses elementos. Tem lá aquele chifre, o chofar, e fica soprando aquilo lá. Tem o candelabro, já viram aquele candelabro? É bonito. Uma vez uma irmã da igreja foi a Israel e trouxe um candelabro daquele, eu acho bonito aquilo. Mas não tem nada a ver com o evangelho. Nós não temos que ter candelabro. Há igrejas que têm réplica da Arca da Aliança. Há igrejas, meus irmãos, que guardam, tem que guardar os dias especiais. Até a ideia da guarda do sábado. Não entendem o espírito da lei do dia do Senhor e ficam dizendo, não, tem que ser o sábado, a palavra é sábado, é Shabat, dia de descanso, tem que ser o sábado. E vão trazendo elementos judaizantes, elementos da religião judaica para o meio da igreja. Irmãos, Paulo já está condenando isso nos seus dias. Coisas que continuam nos dias de hoje, elementos que não têm nada no Evangelho. Há pessoas que falam mais em Israel do que em Cristo. Há pessoas que falam mais do judaísmo do que o cristianismo no meio evangélico. Há pessoas que vão impondo regras que Deus não impõe. Paulo, então, está combatendo o legalismo. Paulo também, meus irmãos, combate um outro elemento de heresia, além do gnosticismo e do legalismo, um outro ismo, chamado de misticismo. Paulo combate o misticismo, vejam os versos 18 e 19. Eu lerei o verso 18, peço que os irmãos leiam o verso de número 19. Ninguém vos faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Irmãos, aqueles mestres gnósticos, eles então ensinavam que haviam aqueles seres extrasensoriais, que eles tinham contato, que eles recebiam visões desses seres extrasensoriais, que eles diziam que eram anjos. Então, através daqueles anjos, eles diziam receber essas visões, esse conhecimento superior. E então eles passam a praticar adoração, culto aos anjos. E Paulo está combatendo esse tipo de coisa. O conhecimento secreto e superior, através de visões dos falsos mestres, Paulo está combatendo. Eles estavam dizendo, olha, vocês têm Cristo, mas não é suficiente. Como se houvesse um conhecimento fora de Cristo, como se Deus estivesse dando uma revelação à parte do que havia sido revelado até então. Uma revelação
após aquilo que os apóstolos ensinaram, uma revelação fora da Bíblia, fora das Escrituras, fora do ensino apostólico, uma revelação vindo desses seres extrasensoriais, desses anjos. Então, aqueles mestres gnósticos se colocavam como, diz Paulo aqui, como árbitros, como pessoas que fiscalizavam, e então eles chegavam a dizer assim: vocês não vão chegar a lugar nenhum, porque vocês não estão recebendo essa nova sabedoria, porque vocês só têm a Cristo, vocês não estão recebendo essa gnose. Paulo está combatendo isso. Paulo está dizendo que ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, cultuando a anjos. Cuidado, Paulo continua nessa linha, cuidado, não permitam isso, não permitam que esses mestres venham dizer que vocês não estão no caminho porque vocês só têm a Cristo. Nós não precisamos de revelações extra-bíblicas. É triste, queridos, notar e dizer que o misticismo continua presente na igreja moderna. Pessoas que não estão satisfeitas em Cristo, pessoas que não estão satisfeitas com as Santas Escrituras, pessoas que estão em busca de visões, pessoas que buscam revelações extra-bíblicas, pessoas que estão em busca de uma emoção, de um emocionalismo, aliás, não é emoção, de um emocionalismo, porque na mente delas, ainda que elas não reconheçam isso ou não digam isso, Cristo não é suficiente, o Evangelho não é suficiente. São pessoas, então, que dependem de visões, de coisas extra-bíblicas, elas chamam de extraordinárias, mas não passam de coisas extra-bíblicas, porque para elas é como se a palavra de Deus não fosse suficiente. Por último, meus irmãos, um último elemento combatido por Paulo, depois do legalismo, depois do gnosticismo, depois do misticismo, Paulo combate algo que nós podemos chamar de asceticismo. Vejam versos 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo, queridos, está combatendo o asceticismo, o último ismo, o asceticismo. Asceticismo significa exercício, significa treinamento, num sentido de autonegação. É uma pessoa, então, que ela precisa se esforçar, ela precisa pagar um preço, ela precisa se autoflagelar, ela precisa negar desejos que são desejos não pecaminosos em si. Eu gosto tanto disso, mas eu não posso, porque eu tenho que me negar, eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar um preço. A ideia era que era preciso abster-se e punir-se para crescer espiritualmente. O asceticismo é isso. Eu preciso desejar menos, eu preciso me autoflagelar, e não confundam com o que Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Não é esse negar-se a si mesmo, não é esse deixar de amar-se para amar a Deus sobre tudo e ao próximo, não. É a ideia de pagar um preço, é a ideia de sofrer para conquistar. Lutero se enganou por bastante tempo, achando que era preciso se autoflagelar para alcançar, até que ele vai entender que o justo viverá pela fé em Cristo. Paulo, então, combate o asceticismo. Paulo, meus irmãos, na igreja de Colossos, os hereges afirmavam que para que o cristão pudesse progredir, para que o cristão pudesse vencer a matéria, não esqueçam da ideia do gnosticismo, da filosofia, não esqueçam que havia muito presente essa ideia filosófica grega do dualismo: matéria ruim, corpo ruim, espírito bom.
Então, nessa ideia dualista grega, as pessoas eram levadas a crer que tudo que era material era ruim, era mal, e tudo que era espiritual era bom. E aqueles mestres gnósticos heréticos começaram a ensinar isso. Então, se a matéria é ruim, o corpo é ruim. Você não pode isso, você não pode aquilo, não toque naquilo, nem olhe para aquilo, não chegue nem perto. Então, meus irmãos, os hereges afirmavam que para que o cristão pudesse progredir e vencer a matéria, não podia manusear certas coisas, não podiam provar determinados alimentos ou bebidas e sequer tocar na coisa em questão. Asceticismo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, como nós vimos até agora, combate. Ele combate o legalismo, ele combate o gnosticismo, ele combate o misticismo e ele combate o asceticismo. Asceticismo ainda presente nos dias de hoje. Quantas igrejas, quantas pessoas colocando o jugo do tipo, olha, não toque nisso, não beba aquilo, não coma aquilo. E o problema, diz Paulo, que essas coisas não têm valor contra a sensualidade. A pessoa vira ali um fariseu, eu não toco nisso, eu não toco naquilo, mas isso não tem poder contra a sensualidade. Paulo enfrenta o falso ensino em Colossos, apresentando a superioridade de Jesus sobre a filosofia, sobre o legalismo, sobre o misticismo e sobre o asceticismo. Mas, queridos irmãos, nós aprendemos que Jesus Cristo é tudo o que nós precisamos. Cristo é superior e suficiente, é tudo o que precisamos. E eu quero então, depois de ver quais eram as coisas que Paulo combateu, coisas que ainda estão presentes, porque é, queridos, que Cristo é tudo o que nós precisamos. Porque é, meus irmãos, que Cristo é mais do que a filosofia, do que o gnosticismo. Porque é que Cristo é superior, meus queridos, ao misticismo, ao legalismo, ao asceticismo. Queridos, Cristo é tudo o que precisamos, por causa de quem Ele é. Jesus Cristo é tudo o que precisamos, por causa de quem Ele é. Volte os seus olhos ao verso de número 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Agora olha o verso de número 9, vamos ler juntos? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ah, queridos, Cristo é superior ao gnosticismo, porque habita nele toda a plenitude da divindade. Ele, meus irmãos, é o próprio Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Em Cristo, meus irmãos, diz Paulo, habita corporalmente toda a divindade. Em Cristo, diz Paulo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não há conhecimento fora de Cristo que possa nos levar a algum lugar, porque nele já habita toda a plenitude da divindade. Por que deixaríamos nós de buscar aquele no qual habita toda a plenitude da divindade? Por que deixaríamos nós de depender daquele no qual habita toda a plenitude da divindade? Por que deixaríamos, meus irmãos, de clamar aquele no qual habita toda a plenitude da divindade? De nos fortalecer naquele no qual habita toda a plenitude da divindade? Por que deixaríamos de buscar no próprio Deus para buscar no conhecimento humano, nas tradições humanas, nos deixar levar por vãs sutilezas? Cristo, meus irmãos, é superior por causa de quem Ele é. Ele não é um homem qualquer, Ele é o próprio Deus, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Quem, meus irmãos, é Jesus Cristo? Ele é Deus. Quando nós voltamos para o capítulo 1, eu peço a você que volte aí ao capítulo 1, vamos recordar algumas coisas que nós já aprendemos, respondendo por que é que Cristo é superior e suficiente, por causa de quem Ele é. Vejam o que diz o verso 15, este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Meus irmãos, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele, meus irmãos, conforme nós lemos no verso 16, Ele é eterno, onipotente, criador, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para Ele. Quem é Ele? Ele é o Criador de todas as coisas, conforme escreveu João no capítulo 1.
porque sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando nós olhamos no verso 18 aqui do capítulo 1, nós lemos que Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Quando nós olhamos, queridos, no verso de número 14, nós vemos que Ele é o nosso Redentor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é o nosso Redentor. Ele é superior, queridos. Ele é tudo que nós precisamos. No verso de número 27, nós lemos que Ele é a esperança da glória. Verso de número 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, porque Jesus é tudo que nós precisamos? Por que Ele é superior ao gnosticismo, à sabedoria humana? Por causa de quem Ele é. Quem Ele é tudo em todos, que diz Paulo no capítulo 3, no verso de número 11. Ele é tudo em todos. Jesus, queridos, Ele é tudo o que precisamos. Ele é superior, Ele é suficiente. Ele é tudo o que precisamos. Por causa de quem Ele é. Ele é. Queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele é tudo o que nós precisamos. Cristo é superior e suficiente, tudo o que nós precisamos, não somente por causa de quem Ele é, mas por causa do que Ele fez. Jesus Cristo é superior e suficiente ao legalismo, ao misticismo, ao asceticismo, por causa do que Ele fez. E o que é que Ele fez, meus irmãos? Acompanhem comigo. Voltemos-nos aqui para o capítulo 2, a partir do verso 11, até o verso de número 15. Diz-nos assim, nele, aliás, vamos ler a partir do verso de número 10, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele tem poder sobre todo o mundo espiritual. E também por causa do que Ele fez. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Paulo está dizendo que aqueles cristãos não precisavam viver debaixo de um jugo, de um legalismo, nem naquela sabedoria humana, falando que eles precisavam ser circuncidados, porque eles estavam na circuncisão de Cristo, na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Vejam a partir do verso 12, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Queridos, Jesus é superior por causa do que Ele fez e por causa do que nós temos nele. Em Cristo Jesus, a circuncisão não é na carne, a circuncisão é no coração. Em Cristo Jesus nós somos perdoados de todo pecado. Em Cristo Jesus temos uma nova vida. Em Cristo Jesus somos levados ao aperfeiçoamento na santificação. Em Cristo e somente através dele, nada de sabedoria humana, nada de vãs sutilezas, nada de filosofia, nada de gnosticismo. Cristo, apenas Cristo. E ele diz mais, verso de número 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Chega de regras dizendo você precisa disso para ser salvo, você precisa se esforçar nisso para ser salvo. Paulo diz o fim da lei é Cristo. Quando ele diz o escrito de dívida encravando na cruz, a ideia é que a cada prego ali, a cada cravo ali em Jesus, naquela cruz, estava sendo pregado a nossa dívida. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo, ao escrever Romanos capítulo 8, começa dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Tem que acabar esse negócio. Você precisa se esforçar aqui para conquistar a salvação, você precisa se esforçar ali para não perder a salvação. Em Cristo Jesus nós somos salvos, e para Ele, para a glória dEle, nada de circuncisão, nada de sabedoria humana, nada de legalismo, nada de gnosticismo, nada de asceticismo, nada de misticismo. Cristo, por causa do que Ele fez. E Paulo continua
no verso de número 15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expõe ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, queridos, porque Cristo é tudo que nós precisamos? Porque o sacrifício dele foi cabal, foi único, suficiente. Nós não precisamos de mais nada. O que Cristo fez naquela cruz foi suficiente, é suficiente para a garantia da nossa vida eterna, para perdoar os pecados que nós cometemos no passado, para perdoar os pecados que cometemos hoje e perdoar os que nós ainda iremos cometer. E é por isso que Jesus naquela cruz brada, tetelestai, está consumado, está pago, por causa do que Ele fez. Ele é tudo o que nós precisamos. Aqui nós lemos, queridos, que ele fala sobre a circuncisão em Cristo, a circuncisão do coração. A circuncisão, então, queridos, do Novo Testamento, era um símbolo do novo nascimento. Aquilo que havia no Antigo Testamento e chega no Novo Testamento era um símbolo da regeneração, a qual Paulo chama de circuncisão de Cristo. E qual é, então, meus irmãos, a substituição? Pelo que a circuncisão foi substituída no Novo Testamento pelo próprio Jesus, pelo batismo. O batismo, meus irmãos, é o símbolo dessa realidade, desse novo nascimento, dessa circuncisão interior do coração, na figura da morte e na figura da ressurreição de Cristo. Queridos irmãos, por que é que Jesus é tudo o que precisamos? Por causa da sua morte e por causa da sua ressurreição. Quando Jesus, queridos, ressuscita dos mortos, Ele nos garante a vida eterna. Paulo trabalha isso lá no capítulo 15 de Coríntios, dizendo que se a nossa esperança em Cristo Jesus for apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Mas porque Cristo ressuscitou, a nossa fé não é vã, a nossa pregação não é vã, a nossa vida não é vã. Porque Cristo morreu e ressuscitou, Ele é tudo que nós precisamos. Acredite nisso de uma vez por todas, meu querido irmão, minha querida irmã. Você não precisa de mais nada, você só precisa de Cristo, que morreu e ressuscitou. Toda a lei cerimonial, que Paulo trata aqui dos versos 13 a 15, na morte de Jesus, Jesus revogou todas as penalidades da lei contra nós. O fim da lei é Cristo. Meus queridos irmãos, Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Jesus é melhor que a filosofia. Em Cristo nós temos todos os tesouros da verdadeira sabedoria, como nós lemos aqui no verso de número 3. Veja comigo aqui verso 3 do capítulo 2. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Você não precisa de sabedoria humana. Em Cristo há toda a riqueza da sabedoria. Cristo, meus irmãos, é melhor do que o legalismo. A nossa salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Pela graça nós somos salvos. Nele habita toda a plenitude da divindade. Cristo, meus irmãos, é melhor que o misticismo. Quem tem a Jesus, quem se relaciona com Ele, vive a verdadeira espiritualidade. Nós não precisamos de anjos, nós precisamos de Cristo, Ele é suficiente. Nós não precisamos de experiências místicas, nós precisamos estar mais firmados em Cristo. Nós não precisamos de visões, nós precisamos da presença real de Cristo. É tudo o que nós precisamos. Jesus, queridos, é melhor que o asceticismo. Jesus já pagou o preço. Você não precisa sofrer para conquistar coisa alguma. Jesus já pagou o preço. Cristo é tudo que nós precisamos.